Eu lembro exatamente o dia que estava me sabotando. Era uma manhã de domingo, eu estava ali tomando café, né, como muita gente faz, e eu comecei ali a rolar o Instagram, rolar o feed, e em poucos minutos eu comecei a ver várias mulheres da minha idade, umas mostrando viagens, filhos, né, outras falando de carreiras incríveis, e foi ali que sempre me senti bem com a minha pele, com o meu corpo, até com as minhas escolhas, comecei a duvidar de mim. Foi um pensamento rápido, mas muito forte, né? Eu comecei a pensar, será que eu devia querer o mesmo? E foi nesse instante que eu percebi como esse tipo de comparação é traiçoeira, né? Ele te faz questionar até o que sempre te fez bem. Eu não queria nada daquela vida. Eu só estava cansada de me sentir como se eu estivesse perdendo algo, sabe? Mesmo sabendo que eu estava exatamente onde eu deveria estar. E foi aí que caiu a ficha. O problema não era o que eu tinha ou deixava de ter. O problema era o quanto eu estava permitindo que a vida dos outros definisse o que devia me fazer feliz. A gente nem percebe, mas quando a gente se compara o tempo todo, é como se a gente estivesse dizendo para nós mesmos: eu não sou suficiente, eu nem consigo. E é assim, aos pouquinhos, que a gente vai apagando a nossa própria luz. Você já se sentiu assim também? Já olhou para outra mulher e pensou: ela é mais bonita, ela tem sorte, ela começou tarde também, mas ela tá melhor que eu. Já parou para pensar assim? Pode ser até alguém do seu trabalho, tá? Alguém da sua família, alguém das redes sociais, ou até uma amiga próxima. E o pior é que a comparação, ela não vem sozinha. Ela vem acompanhada da culpa, da frustração, daquela sensação de não estar no ponto certo da vida. E aos 40 a mais, isso é ainda mais forte, porque a gente sente aquela pressão de ter tudo resolvido. Mas se eu te dissesse que não existe nada desse tal de tudo tem que estar sempre resolvido, que a vida é feita de fases, que cada uma tem a sua beleza, mesmo as que parecem confusas. Hoje eu vou te mostrar um caminho que me tirou desse ciclo de comparação para um lugar de autoconfiança e leveza. E não foi com frases prontas, autoajuda, foi com consciência e prática diária. E eu quero te contar exatamente o que mudou e como eu conseguir parar de me sabotar com a comparação. Então, se você se identificou, eu sou Renata Oliveira, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Então, fica comigo, porque no final desse vídeo eu vou te ensinar um exercício simples, mas que me ajudou a transformar a comparação em autoconhecimento. Primeiro, vamos entender o que significa a comparação. A comparação, ela nasce da desconexão. Então, quando a gente se compara, é porque se desconectou de quem você realmente é. Mas o que ninguém te contou é que a comparação, ela é uma ilusão. Porque você nunca está vendo a história completa. Aquela mulher que parece ter a vida perfeita, você não está vendo as suas noites em claro, as inseguranças. Então, quando você entende isso, começa a perceber que a comparação ela até é injusta com os outros e até com você mesma. E aos 40 a mais, a gente tem uma bagagem imensa. Já cuidamos, já trabalhamos, já erramos, já recomeçamos 1000 vezes. Então, por que a gente ainda se trata como se estivesse numa corrida com alguém? Até porque a vida ela não é uma competição, ela é apenas um caminho. E só você sabe o quanto custou chegar até aqui. E a grande virada de chave que aconteceu comigo foi quando eu percebi uma coisa muito simples. Comparação e inspiração não são a mesma coisa. Quando eu me comparava, eu simplesmente me diminuía. Mas quando eu comecei a olhar para outras mulheres com admiração, com curiosidade, algo em mim começou a mudar. Eu comecei a pensar, o que nela me inspira? O que eu posso aprender com isso? E a resposta quase sempre era algo que eu também queria viver, só que do meu jeito. A comparação, ela só me colocava para baixo, mas a inspiração me fazia agir. E foi aí que eu decidi, não quero mais me comparar. Agora eu quero me inspirar. E essa escolha, acredite, fez toda a diferença na minha vida. Uma das formas que você pode usar para se libertar desta comparação é primeiramente reconhecer aquilo que te toca. O que te faz vibrar?
Toda vez que algo em alguma mulher te toca, te incomoda, há uma mensagem escondida aí. Por exemplo, quando você vê alguém viajando, alguém se cuidando, ou mudando de carreira, nem sempre é inveja. Talvez seja apenas o seu coração dizendo: eu também queria viver isso. Quando você entende o que o incômodo está tentando te dizer, ele deixa de ser dor e vira uma bússola. Então, da próxima vez que você sentir esse desconforto, ao invés de você criticar, pergunte: o que isso está revelando sobre o que eu quero para mim? Outra forma seria você reescrever a sua própria régua. A régua dos outros nunca vai servir para medir a sua vida. Até porque cada mulher tem o seu ritmo, tem o seu processo, tem o seu tempo. E às vezes, o que funciona para uma não funciona para outra. Então, reescreva a sua régua. Liste tudo o que você já conquistou, superou, aprendeu e construiu. E eu garanto, quando você olha para essa lista, você percebe o quanto você é forte. A sociedade muitas vezes quer te convencer de que o sucesso tem uma fórmula, mas a maturidade é entender que o sucesso é viver alinhada com quem você é e não com o que esperam de você. Uma outra forma é substitua a comparação por conexão. Em vez de se comparar, se conecte. Comemore o sucesso de outras mulheres. Quando você aplaude, você não perde o brilho. Você cria mais luz ao seu redor. A energia da comparação é pura escassez. Se ela tem, eu não posso ter. Mas a energia da conexão é abundância. Se ela conseguiu, eu também posso. Percebem a diferença? Quando você muda esse olhar, o universo responde. E acredite, existe espaço para todas brilharem. Um exercício transformador, que é muito simples, mas muito poderoso. Toda vez que eu senti aquele incômodo, sabe aquela pontinha de comparação, ou até de inveja? Porque somos seres humanos, gente. Não adianta. Às vezes a gente sente inveja mesmo e tá tudo bem também. Porque depois passa. Eu pegava um papel e escrevia 2 frases. O que nela me inspira? E o que eu admiro em mim hoje? Eu comecei a fazer isso sem prazo, sem meta, como um compromisso comigo mesma. Porque o objetivo não era me comparar, apenas me observar. No começo até parece meio bobo, mas quanto mais eu fazia, mais o incômodo diminuía e a clareza aumentava. Eu comecei a enxergar que aquilo que me despertava em outras mulheres era, na verdade, um reflexo do que eu também queria cultivar em mim. E o de lembrar o que eu admiro em mim foi o que mais me fortaleceu. Porque a gente passa tanto tempo reparando nas falhas de outras pessoas que a gente simplesmente esquece de reconhecer o quanto a gente já evoluiu. Aos poucos eu parei de olhar para fora e comecei a olhar para dentro, a me enxergar de verdade. Gente, comparar é humano, mas se sabotar é escolha. E quando você escolhe se comparar menos, ganha espaço para viver com mais autenticidade e paz. E aqui no meu canal eu falo sobre a transformação aos 40 mais, autoconfiança, recomeços reais, sem perfeição, sem filtro e com muita verdade. Se esse vídeo te tocou, se inscreve aqui no canal e já compartilha com aquela amiga que precisa ouvir isso hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau.